eu sou Antônio Jorge Machado Pereira, estou graduando em História na Universidade Estadual da Bahia, juntamente com o UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Neste momento irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu escolhi escrever sobre o processo de emancipação política do município de Presidente Tancredo Neves, que eu tive como orientadora a professora Luciana Almeida. Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar o processo político de emancipação política do município de Presidente Tancredo Neves a partir do seu contexto histórico, tendo como referência a década de 1980 e os fatores que contribuíram para a emancipação política do povoado de Itabaiana, ligado ao distrito de Guerém, pertencente ao município de Valença. Como problemática, é necessário um estudo sobre o contexto histórico e o processo de emancipação política do distrito de Itabaiana, na década de 1980, a fim de compreender seus reflexos no contexto da sociedade local. Então, diante das situações encontradas para desenvolver esse trabalho, de início eu tive que fazer essa análise desse contexto histórico do município de Itabaiana, para assim buscar compreender esse contexto de sociedade atual. O objetivo geral do meu trabalho é analisar o processo político do município de Presidente Tancredo Neves a partir do seu contexto histórico, tendo como referência a década de 80 e os fatores que contribuíram para a sua emancipação política. Busquei debater os fatores que contribuíram para a emancipação política de Presidente Tancredo Neves, como identificar através de relato a presença do coronelismo e a influência do poder econômico e analisar a interferência da população para a emancipação política, levando em consideração a representação política e seus aspectos sociais favoráveis ao plebiscito de 1988. Veja que nesse trabalho eu busquei identificar qual era a presença do coronelismo no nosso meio, a influência do poder econômico, já visto que a gente estava numa década de 1980 em que o coronelismo na política tinha um poder forte, bem como a influência daquelas pessoas que tinham poder econômico. Mas também a gente vai constatar diante do trabalho que a sociedade local, através da população, sobretudo a sociedade civil, ela teve um papel fundamental para que a emancipação ocorresse. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa que irá abordar o contexto político do município de Presidente Tancredo Neves, analisando a década de 1980, os fatores que contribuíram para o desbravamento de Valença, onde realizadas consultas, arquivo público, referências de livro, que avalia o contexto político e da política, coleta de informações orais e depoimentos de moradores e personagens políticos, ou seja, foram informações importantes para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Assim, no capítulo 2, eu busquei analisar o contexto histórico do município de Presidente Tancredo Neves, analisando os 3 pontos: sua localização, as primeiras ocupações e os fatores que impulsionaram esse desenvolvimento. Partindo da localização, Presidente Tancredo Neves, na década de 80 em Itabaiana, estava localizada da capital baiana, ou seja, de Salvador, a uma distância de 253 km, localizada no Baixo Sul, às margens da 101. Segundo alguns relatos, as informações acerca da população relatam que por volta de 1940 havia as margens da estrada que dava acesso à zona rural um ponto de confluência entre a cidade de Valença, Nazaré e Aratuípe, uma barraca de palha que tinha como proprietária uma senhora de nome Liberina, daí que antes a localidade que hoje que era Itabaiana, que passou a ser Presidente Tancredo Neves, era conhecida como Liberina, pelo fato dessa senhora, que as margens daquela estrada, que hoje corta a BR-31, tinha uma barraca de palha e que ali comercializava os produtos com estoque queijo.
As primeiras ocupações do município de Presidente Tancredo Neves. Veja, segundo Tavares, a Bahia, por volta de 1532, foram divididas em 3 capitanias hereditárias, sendo Ilhéus, Porto Seguro e Bahia. Segundo informações diante das pesquisas que foram feitas, principalmente no Memorial da Câmara de Valença e outros livros como o professor Edgar, que relata a história de Valença, Valença pertencia à capitania dos Ilhéus, que por sua vez foi doada a Jorge Figueiredo, a ilha de Nossa Senhora do Rosário, onde Valença pertencia à província de Nossa Senhora do Rosário, que era Caiú, e que certamente as terras que hoje eram Tancredo Neves, que pertencia a Valença, pertencia à capitania de Ilhéus, porque está ligada à província de Caiú. Como já citei, lá por volta de 1848, quando foi criado o Guerim, Valença, ela passa a ter sua própria província, que era a província do Santíssimo Coração de Jesus, ou seja, a Vila do Santíssimo. Valença, ela passa a ser distrito com 4 distritos, que era Valença, Guerim, Maranguape e Serra Grande. E aí vale ressaltar que nesse contexto, as terras que hoje fazem parte do município de Presidente Tancredo Neves pertenciam à guerra. Um outro ponto a ser ainda enfatizado nesse capítulo 2 foi os fatores que impulsionaram o desenvolvimento da localidade de Itabaiana. Em documentos encontrados informações orais, encontramos informações que com a construção da BA-002, que se iniciou na década de 1940, e da BR-101, que se iniciou em 1957, sendo concluída a pavimentação em 1968, o povoado começa a crescer intensivamente, aumentando seu fluxo de comércio, bem como o desenvolvimento da feira livre, que antes acontecia na região do Riachão do Meio, local conhecido como Fazenda Vera, propriedade de Fabriciano Xavier de Andrade. Há de se perceber que nessa comunidade teve habitantes com efetivas contribuições para o desenvolvimento local, principalmente no que diz respeito à educação. Então, analisando o contexto daquelas comunidades de Riachão do Meio e o desenvolvimento da Bahia, você vai perceber que a construção da BR-101, que se iniciou em 1957, e vale lembrar que foi lá no plano do governo Juscelino Kubitschek, e concluída em 68, ela deu um impulso enorme àquela região. E aí é importante ressaltar que nesse contexto estava, de um lado, a comunidade de Riachão do Meio, que, segundo as informações, ali acontecia todas as feiras, todo tipo de feiras, inclusive é possível perceber que dessas igrejas hoje tem um município onde a construtora em pé está lá Nossa Senhora Auxiliadora, sendo que a de São Roque ela foi construída mais à frente, que onde fica a matriz, a igreja que é padroeira da cidade, mas fatores que vai impulsionar esse desenvolvimento da localidade de Itabaiana. Ora, Itabaiana ela vai ficar mais de 101 a 7 km de Moenda, Moenda era um povoado e ganhou esse nome, segundo os relatos, pelo fato de que ali tinha uma moenda e, além do mais, tinha uma predeira que era um cruciforme para a questão da economia, e mais adiante tinha outro povoado a 7 km que era corte de pedra. Então, Itabaiana estava em corte de pedra e moenda. Então, são fatores que, de fato, vão motivar o crescimento de Itabaiana, até porque ela vai estar em proximidade entre esses 2 distritos, diferente do Riachão do Meio, ali na localidade de Fabriciano Xavier, que embora antes era mais desenvolvida, e o pessoal passa a brigar por Itabaiana pelo fato da centralidade em que estava localizado o povoado de Itabaiana. O capítulo 3 deveria abordar o processo de emancipação política do presidente Tancredo Neves Bahia. Neste capítulo, iremos analisar as influências e os fatores que contribuíram para a emancipação política do presidente Tancredo Neves.
fazendo uma análise da conjuntura política da década de 1980, voltada para o contexto do Baixo Sul da Bahia, precisamente com foco para o município de Valença, que cederá parte do seu território para a criação de um novo município, de acordo com o projeto de lei que deu entrada na Assembleia lá em 1985, tornando-se realidade com o plebiscito que ocorreu em novembro de 1988. Neste capítulo, é importante ressaltar a importância tanto da sociedade civil local, né, de interesse da busca nessa década de 80, de fato, ela se intensifica pela emancipação, bem como das personagens políticas, que nesse ponto aqui a gente vai destacar os personagens de Manuel Francisco, que na época era vereador, e Aureliano Rocha de Matos. E é importante ressaltar que, diante das buscas e das pesquisas realizadas, da metodologia que eu busquei para desenvolver esse trabalho, a gente pode encontrar informações importantes de reivindicações das duas personagens políticas, bem como de outras figuras políticas, como deputados, de interesse pela emancipação de Itabaiana. A gente vai ver que o primeiro projeto que dá entrada na Assembleia Legislativa é em 1885, sendo que a ideia era a emancipação do distrito de Glérica. Essa emancipação, na verdade, ela se dava a toda a área que pertencia ao distrito de Guerém, né? Ela ia a mais, no caso, Serra Grande estaria dentro, inclusa, e que para o Itabaiana não era interessante, nem como para a Valença, porque segundo um deputado lá da época, em jornais também encontrado na Memorial da Câmara de Valença, que esse projeto havia mais de 30 anos de entrada, mas imagine, Itabaiana tinha um potencial agrícola enorme, Moinda tinha uma pedreira, então não é interessante para a Valença essa emancipação. A conjuntura histórica da década de 1980 e a busca pela emancipação do município. Povoado localizado às margens do Rio tinha cerca de 2.000 casas, com mais de 10.000 habitantes, diante da emaranhada situação administrativa, das questões que atingiam os habitantes de ambos os povoados. As próprias lideranças políticas de Valença eram favoráveis à emancipação. Então chega um momento que os próprios personagens políticos de Valença percebem que eles são mais incapazes de dar conta. Então, como eu disse, o projeto de autoria do ex-deputado Teodoro Dias Mudança, então percebe que havia um projeto anterior, porém que sofre mudança. Por que sofre mudança? A área territorial que não se desejava para ser emancipada não era interessante para a Valença, nem tampouco para os municípios de Tranquilidade. Então, entra em cena essas duas figuras políticas, Aureliano Rocha de Matos e Manuel Francisco. E aí vale ressaltar que Aureliano nessa aí foi estrategista. Ou seja, Manuel Francisco, que já era PMDB há muito tempo, ele era do PDS. Aureliano Rocha de Matos, ele muda-se para o PMDB, porque o PMDB, na época, o presidente da Assembleia Legislativa era do PMDB, então ele vai ter interferência direta. E aí, quando de fato aí ele consegue acompanhar, segundo o relato, foi uma das pessoas que acompanhou intensamente o projeto até a sua aprovação. E aí, o processo de emancipação acontece o seguinte: a emancipação política que não deve tornar-se realidade após o Maduro decidir A favor, de acordo com o resultado do plebiscito de 1988. fato que Se concretiza em 28 de fevereiro de 1889, com a aprovação da Lei Estadual 4836, publicada no Diário Oficial em 25 do mês do ano em vigor, passando Costa de Pedra e Moinda a ser o distrito do novo município. Então, após o decreto de lei e após a nova divisão territorial, né, que teve influência bastante dos políticos que eu acabei de citar, tem uma nova área territorial e assim há interesse pujante dessa emancipação, tanto pelo lado de Moinda como de Corte de Pedra, né? Se a situação para Itabaiana já não era boa, imagine para Corte de Pedra, que estava mais distante. E é importante a gente ressaltar nesse contexto de emancipação política que assim, Corte de Pedra mesmo teve personagens políticos importantes, como o ex-prefeito de Valença, João Lalau,
foi uma figura que saiu de cor de pedra, mas que nem mesmo assim foi possível ter as melhorias políticas que aquela localidade precisava. Neste último capítulo, eu trato do jogo político e a primeira eleição após a emancipação. Veja só, o distrito de Córrego de Pedra tem personagens importantes, como o farmacêutico Jaime Reale. E nesse momento, Manuel Francisco, devido aos problemas de saúde, já não estava mais em cena da política, até porque no ano de 89, lá por outubro, ele sai de atestado médico por questões de saúde. Então, Aurelino, nesse momento, ele costura-se com Jaime Reale. Então, Cor de Pedra tem um eleitorado importante. O que é que Aurelino Rocha de Mato faz? Juntamente com o prefeito, na época de Valença, Agenildo Ramalho, que também tinha o interesse pela emancipação de presidente Tancredo Neves, que também colaborou para que, de fato, a emancipação política de Tancredo Neves ocorresse. Jaime Reale faz uma costura juntamente com Aurelino, sai vice, numa outra chapa contra ele, que seria do doutor fazendeiro que tinha na região, juntamente com outra família do município. Então, Aurelino se elege na primeira eleição, sendo que a eleição ocorre um ano antes da eleição posterior, que a eleição ocorreu em 89, e em 1990, quando tem a primeira eleição para governador, Aurelino, mesmo estando no PMDB, na época onde o Coelho era governador, Aurelino, ele apoia a CM. Aí nesse quesito me chama a atenção para o que Mata aponta, que assim fica evidente as influências do carlismo no município, e que podemos compreender que o que Mata como disse, o que Mata nos chama a atenção, que os grupos detentores do poder oligarca, ao vencer as disputas, sempre buscavam fortalecer das populações dependentes. Assim, em janeiro de 1990, na sede provisória da Prefeitura Municipal, com a presença do senhor Leomar Silva Brito, juiz de direito da comarca de Valença, e autoridades religiosas e políticos presentes, ali acontecia a sessão de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleito. Nessas considerações finais, vale colocar que as lideranças políticas começam a se vislumbrar a possibilidade, de acordo com as necessidades do povo. Assim, a população que vivia nos três povoados, Costa de Pedra, Moema e Itabaiana, almeja a liberdade política. Nesse contexto também ainda vale ressaltar que o nome da cidade, Presidente Tancredo Neves, como o projeto era do entrada em 85, e Tancredo Neves ele morre naquele período ali. Segundo algumas informações, Aurelino ele joga-se a ideia do presidente Tancredo Neves. Há quem diga que o nome de presidente Tancredo Neves favorecia pela emancipação. Há quem diga que foi para a questão de recursos. Embora o vereador Manuel Francisco é contrário ao nome. Manuel Francisco defendia a emancipação, mas que continuasse com o nome de Itabaiana. Assim, este trabalho buscou uma compreensão específica de uma situação política do interior da Bahia, situação essa que envolveu aspectos socioeconômicos e que, por sua vez, poderá oferecer aos estudiosos a possibilidade de entender as questões políticas e territoriais que compõem a história da Bahia. Trata-se de uma pesquisa que teve tempo curto para efetivação, portanto, sugere a continuação com maior aprofundamento desta monografia, principalmente de novos estudos do pós-emancipação, das mudanças posteriores à independência administrativa do município Presidente Tancredo Neves, do município de Valença. Meus agradecimentos, agradeço a Deus por ter iluminado nosso passo, por nos ter protegido ao longo dessa caminhada. Aos nossos familiares, aos companheiros dos sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar, aos colegas de trabalho, pelas vezes que foram flexíveis comigo, nos momentos que mais necessitei, à tutora presencial Cláudia,
aos tutores à distância, aos professores, formadores, à orientadora, a minha orientadora, a professora Luciana, aos colegas de turma, com quem dividimos vários momentos de alegria, troca de conhecimento, angústia, e assim como construir a nossa história de vida.